Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês para a nossa última aula da disciplina Contratos e Convênios na Administração Pública. Lembrando que na aula passada nós encerramos os contratos administrativos e começamos a falar dos convênios. Vimos as diferenças entre eles e começamos a estudar a formalização dos convênios, que se dá primeiramente através dos planos de trabalho. E agora, dando prosseguimento à formalização dos convênios, veremos as cláusulas que lhes são necessárias. Os convênios devem ser formalizados por escrito, com um preâmbulo e texto descrevendo o objeto, os compromissos e responsabilidades das partes. O objeto deve ser descrito de forma detalhada, objetiva, clara e precisa. Esses instrumentos de formalização estão previstos na Portaria Interministerial 507 de 2011. Vejamos. Segundo o artigo 42 da portaria, o preâmbulo do instrumento de convênio deverá indicar a numeração sequencial no SICONV, a qualificação completa dos partícipes e a finalidade do convênio. Abrindo um parêntese aqui, já que falamos dele, o SICONV é um sistema de convênios que foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados entre estados, municípios, Distrito Federal e também com entidades privadas sem fins lucrativos. Ele possibilita agilidade na efetivação dos contratos, transparência dos repasses de dinheiro público e qualificação da gestão financeira. Desta forma, contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população. Quando se realiza convênios entre órgãos da própria esfera federal, não se trabalha com o SICONV, e sim com termos de execução descentralizada, onde há repasse de recursos pelos próprios sistemas financeiros do governo federal. Já o artigo 43 da portaria traz as cláusulas necessárias aos instrumentos de convênio, entre as quais podemos destacar o objeto e seus elementos característicos, as obrigações de cada um dos partícipes, a contrapartida, quando couber, a vigência, o cronograma de desembolso, a obrigatoriedade de o conveniente incluir regularmente as informações no SICONV, a faculdade dos partícipes rescindirem o convênio a qualquer tempo, a obrigação de prestar contas também no SICONV e o prazo para a prestação de contas, entre outras coisas. Por fim, o artigo 6º do Decreto Federal 6.170 de 2007 determina como cláusula necessária em qualquer convênio a forma pela qual a execução do objeto será acompanhada pelo concedente. A forma de acompanhamento deverá ser suficiente para garantir a plena execução física do objeto. Em convênios com estados, municípios ou Distrito Federal, que devem ser executados pelo SICONV, o acompanhamento pode ser realizado pelo próprio sistema, pois todos os dados, documentos, comprovantes devem ser anexados a ele. Bem, pessoal, abrindo um parêntese aqui, a Lei de Licitações e a Portaria Interministerial 507 impõem que, antes da celebração de qualquer convênio, é necessário que a sua minuta seja analisada na Procuradoria Federal ou assessoria jurídica do órgão convenente, onde o procurador ou assessor jurídico vai analisar todos os termos do convênio, a justificativa, os documentos que compõem o processo, para verificar se todas as determinações legais estão sendo cumpridas e se o processo pode ter prosseguimento. Apenas mediante parecer jurídico é que se dá o andamento necessário à formalização do convênio. A previsão desta análise está também no artigo 38 da Lei 8.666. Agora, vamos falar sobre as peculiaridades dos convênios, a começar sobre a habilitação. A habilitação dos convênios é determinada pelo artigo 116 da Lei 8.666, que, em suma, diz que a administração pública deve exigir dos convenentes alguns instrumentos, entre eles, no mínimo, a comprovação pelo ente convenente da sua regularidade perante o INSS e o FGTS.
Já o Decreto Federal 6.170 foi mais além e determinou em seu artigo 3º que as entidades privadas sem fins lucrativos que devem realizar cadastro prévio no Sistema de Gestão de Convênios de Repasse de Recursos, que é o SICONV, para celebrarem convênios ou contratos de repasse com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, onde se exige, pelo menos, cópia do Estatuto Social atualizado da entidade, relação nominal atualizada dos dirigentes, que é o CPF, declaração do dirigente da entidade sobre a não existência de dívida com o poder público e de não ocupação de cargo ou emprego público na Administração Pública Federal. Ainda o CNPJ da empresa, a regularidade com as fazendas federal, estadual, distrital e municipal e com o FGTS, comprovante do exercício nos últimos 3 anos pela entidade privada sem fins lucrativos de atividades referentes à matéria do objeto do convênio ou do contrato de repasse que pretenda celebrar com órgãos ou entidades da administração pública. Além desses, a Portaria Interministerial 507 aponta ainda alguns requisitos de credenciamento, que são nome, endereço eletrônico, CNPJ, endereço residencial do responsável que assinará o instrumento, quando se tratar de instituições públicas, razão social, endereço eletrônico, número de inscrição do CNPJ, transcrição do objeto social da entidade atualizado, entre outros, que você pode ler com mais calma no slide. A mesma portaria também aponta algumas condições para a celebração do convênio, dentre as quais estão a regularidade quanto a tributos e contribuições federais e à dívida ativa da União, quanto a contribuições previdenciárias perante o poder público, referente ao FGTS, quanto à prestação de contas de recursos federais recebidos anteriormente, quanto à aplicação mínima dos recursos na área da educação e saúde, publicação do relatório de gestão fiscal, encaminhamento das contas anuais, entre outros. Ainda na questão das condições, a portaria prevê que a celebração de convênios é necessário o cadastro do convenente atualizado no SICONV, o plano de trabalho aprovado, licença ambiental prévia, quando necessário, comprovação de propriedade do imóvel quando o convênio tiver por objeto a execução de obras. E falando da habilitação, o Decreto 6.170 veda a celebração de convênio em 3 casos. Primeiro, com órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, dos Estados, Distrito Federal e municípios com valor inferior a R$100 mil, e em casos de obras e serviços de engenharia, R$250 mil. Segundo, entre órgãos da administração pública federal, caso em que o instrumento será um contrato de repasses, onde há a transferência de recursos financeiros por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal que atue como mandatário da União. E terceiro, com entidades privadas sem fins lucrativos, também em 3 casos, dirigidas por agente público de poder ou Ministério Público, ou dirigida por cônjuge ou parente deste. Segundo, que não comprovem ter desenvolvido a atividade objeto nos últimos 3 anos. E terceiro, que em relação anterior com a União tenha tido condutas indevidas. Assim, encerramos a parte da habilitação. E agora, dando continuidade ao estudo das peculiaridades dos convênios, vamos ver questões práticas acerca da liberação dos recursos financeiros. Como já dissemos, um convênio pode ou não envolver repasses financeiros. Pode haver convênios de troca de serviços, contrapartidas diferentes e não apenas transferências de montantes financeiros. Porém, quando elas acontecem, todos os valores recebidos devem ser aplicados de acordo com o estipulado previamente no plano de aplicação e execução do convênio. Essa questão também está prevista na Lei 8666. O parágrafo 3º do artigo 116 prevê que as parcelas dos convênios serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto em 3 casos,
em que ficarão retidas até que sejam somadas as improbidades ocorrentes. Quais são esses casos? Primeiro, quando não houver comprovação de boa e regular aplicação de parcela anteriormente recebida, constatado a partir da fiscalização do órgão descentralizador ou de sistemas de controle interno da administração pública. Segundo, quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas. E terceiro, quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. Já o Decreto Federal 6.170 prevê que as transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e privadas decorrentes da celebração de convênios e contratos de repasse serão feitas exclusivamente por intermédio de instituição financeira controlada pela União, que poderá atuar como mandatária desta para execução e fiscalização. O parágrafo 3º, inciso 1º do mesmo artigo, estabelece que a movimentação dos recursos deverá ocorrer em conta específica para cada instrumento de transferência, ou seja, não se misturam recursos de convênios diferentes. A Portaria Interministerial 507 também trata desse assunto ao especificar que a liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou etapas da execução do objeto do instrumento. E por fim, vale ressaltar que, havendo irregularidades no convênio, as parcelas subsequentes, se houver, serão suspensas. E ainda, uma consequência mais grave que pode ocorrer no caso de aplicação dos recursos em desacordo com o plano de trabalho é a rescisão do convênio. Portanto, a aplicação dos recursos é uma questão muito delicada e que deve seguir à risca o proposto, seja no objeto, no prazo ou qualquer outra questão prevista no plano de trabalho. Mais uma questão, tratada nos normativos, é relativa aos saldos dos convênios. A Lei 8666 diz que, enquanto os saldos dos convênios não forem utilizados, eles devem ser obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto, lastreado em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que 1 mês. As receitas provenientes dessas aplicações, ou seja, os rendimentos que essas aplicações implicarem, serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo ser demonstradas e constar na prestação de contas. Dessa maneira, os saldos dos convênios devem ser investidos e, caso isso não ocorra, as receitas devem ser devolvidas. Por fim, a lei prevê que, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas de aplicação financeira, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Ok, pessoal? Tudo certo até aí? Então vamos lá, vamos continuar. Nosso próximo assunto são as proibições legais relativas aos convênios. A começar pela Portaria Interministerial 507, que traz algumas vedações aos termos de convênio. Vejamos quais são elas. O artigo 552 diz que o convênio deve seguir as cláusulas firmadas e as normas pertinentes, impondo algumas vedações, entre elas as de:
realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar. Uma vez que a cobrança de taxa de serviço de fiscalização e assistência técnica sobre os valores das contratações descaracteriza os convênios. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público do quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração, direta ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo previsão na LOA. Essa proibição também se aplica a diretores de ONGs. Terceiro, alterar o objeto do convênio ou do contrato de repasse, exceto no caso de ampliação da execução do objeto ou redução, exclusão da meta, desde que não atrapalhe a execução do objeto. Ou seja, pode haver alterações apenas de aumento ou redução de parte do convênio, desde que seja mantido o objeto inicial. Quarto, é vedado utilizar os recursos financeiros em finalidade diferente da estabelecida, ainda que em caráter emergencial. Quinto, é vedado realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento. Sexto, também é vedado efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato gerador de despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado. Sétimo, é vedado realizar despesas com taxas bancárias, multas, etc., exceção de multas por atraso de repasse. Oitavo, transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas, para o atendimento pré-escolar. E, por fim, item 9, fala da vedação em realizar despesas com publicidade, com exceção para as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, onde não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal e desde que estejam previstas nos planos de trabalho. Deu para ver que são várias as vedações impostas aos convênios. Deve-se ter em mente o que é um convênio e qual a sua finalidade. Lembrar que ele existe para alcançar o bem comum, com uma cooperação mútua. É importante também que ele sempre esteja dentro do planejado e seja executado dentro da sua vigência. Com esses cuidados simples, já se evitam muitos problemas. Agora, dando prosseguimento, vamos ver a questão da publicação nos convênios. O termo de convênio, assim como todos os atos administrativos, só produzirão efeitos com a publicação de seu extrato na imprensa oficial, em respeito ao princípio da publicidade. A Portaria Interministerial 507 prevê o prazo de até 20 dias a contar da assinatura do convênio para que o órgão concedente realize a publicação deste no extrato do Diário Oficial da União. Além disso, prevê que somente deverão ser publicados no Diário Oficial da União os extratos dos aditivos que alterem o valor ou ampliem a execução do objeto, sendo vedada a alteração da natureza, quando houver e respeitando o prazo de 20 dias. E por fim, a portaria prevê que também devem ser publicados em site eletrônico, no portal dos convênios, os atos celebrados, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e prestação de contas dos convênios. E já que falamos da alteração dos termos de convênio, vamos ver algumas questões pertinentes das alterações. Como já foi dito, existe a possibilidade de alteração dos convênios, porém as alterações não são livres e não é sobre qualquer parte dos convênios que são possíveis. Quando se firma um termo de convênio, não se pode mudar seu objeto, pois caracterizaria um desvio de finalidade, o que alteraria o interesse público original. Porém, a Portaria 507 prevê a possibilidade de alteração ao dizer que o convênio pode ser alterado mediante proposta devidamente formalizada e justificada a ser apresentada ao concedente em no mínimo 30 dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado. Diante disso, é possível alterar os termos de um convênio desde que seja mantido o objeto predeterminado e a finalidade pela qual ele foi firmado, e ainda
sejam respeitadas as regras estabelecidas pela respectiva esfera do governo. Porém, não é possível alterar os termos de um convênio unilateralmente, já que se trata de uma união de esforços para a satisfação de interesses comuns. Tudo é voltado para o mesmo fim. Como os interesses não se contrapõem, a alteração do convênio necessita da concordância das partes. Então, as partes podem alterar os termos do convênio, mas não a sua finalidade, mantendo, portanto, o mesmo objeto. Porém, as alterações não podem ser unilaterais e devem ser enviadas ao concedente no mínimo 30 dias antes do fim da vigência do convênio. Ok, pessoal? Tudo tranquilo, né? Então, vamos dar prosseguimento. A última peculiaridade dos convênios é a denúncia. Ela é tratada na Portaria Interministerial 507, que diz que o convênio ou o contrato de repasse poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. Então, qualquer um dos partícipes pode realizar a denúncia, no caso de descumprimento de cláusulas conveniadas ou por conveniência das partes. A denúncia é um ato que deve ser feito por escrito e, em caso de comprovada irregularidade, pode ensejar a instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade do órgão ou entidade titular dos recursos. Caso existam saldos financeiros, eles deverão ser devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos no prazo improrrogável de 30 dias do evento, também sob pena de instauração de processo. A portaria apresenta também os motivos para a rescisão de um convênio, que são o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas, a constatação de falsidade ou incorreção de informações em qualquer documento apresentado, a verificação que qualquer circunstância enseja a instauração de tomada de contas especial. E fala ainda que a rescisão do convênio, quando resultar em dano ao erário, enseja a instauração de tomada de contas especial. As situações de dano ao erário são utilização de recursos em desacordo com o plano de trabalho, aplicação de recursos no mercado financeiro em desacordo com as normas de liberação de recursos, falta de apresentação da prestação de contas nos prazos estabelecidos, o que constitui uma improbidade administrativa. E é exatamente a prestação de contas o nosso próximo e último assunto. Então, vamos falar um pouco sobre ela e as suas características. Primeiramente, devemos lembrar que os convênios se dão com a finalidade de atender o interesse público. Desse modo, o executor ou administrador do convênio lida com o dinheiro público, o que implica a necessidade de prestar contas sobre como esse dinheiro foi gasto, tanto para o órgão repassador quanto para os tribunais de contas. Essa é uma provisão constitucional. No artigo 70 da Constituição Federal, fica expresso que qualquer pessoa física ou jurídica que utilize ou gerencie recursos públicos deve prestar contas de sua utilização. E o artigo 71 fala da sujeição aos tribunais de contas. Já a Portaria Interministerial 507 vai tratar das diretrizes da prestação de conta. Seu artigo 72 estabelece que o órgão ou entidade que receber recursos na forma estabelecida na portaria estará sujeito a prestar contas de sua boa e regular aplicação, observando que o prazo para a apresentação da prestação de contas será de até 60 dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Esse prazo deverá constar no convênio. O artigo 74 enumera os documentos que são necessários na prestação de contas, que são, além dos documentos e informações apresentados pelo convenente no SICONV, também o relatório do cumprimento do objeto, as notas e comprovantes fiscais contendo data do documento, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados no SICONV, valor, aquisição de dados do convenente, programa e número de convênio, relatório de prestação de contas aprovado e registrado no SICONV pelo convenente,
declaração de realização dos objetos a que se propunha o instrumento, relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso, relação de treinados ou capacitados, quando for o caso, relação de serviços prestados, quando for o caso, comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver. E, por fim, o termo de compromisso por meio do qual o conveniente será obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º dessa portaria. Excepcionalmente, as contas públicas são formalizadas por intermédio de um instrumento processual administrativo denominado tomada de contas especial, que nada mais é do que um processo excepcional de natureza administrativa que visa apurar responsabilidade por omissão ou irregularidade no dever de prestar contas ou por dano causado ao erário. Ou ainda, segundo a portaria 507, um processo devidamente formalizado, dotado de rito próprio, que objetiva apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano causado ao erário, visando ao seu imediato ressarcimento. A portaria fala também que a tomada de contas especial somente será instaurada depois de esgotadas as providências administrativas a cargo do concedente e quando a prestação de contas do convênio não for apresentada no prazo, ou a prestação de contas do convênio não for aprovada em decorrência de inexecução total ou parcial do objeto pactuado, desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos, impugnação de despesas, não utilização total ou parcial da contrapartida pactuada e dos rendimentos da aplicação financeira no objeto do plano de trabalho e ausência de documentos exigidos na prestação de contas que comprometa o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos. Por fim, a portaria fala que, se a autoridade competente for omissa na instauração de tomada de contas especial, ela poderá ser instaurada por determinação dos órgãos de controle interno ou do Tribunal de Contas da União. E é isso, pessoal. Assim encerramos a prestação de contas e também o nosso conteúdo. Foi um conteúdo bem teórico, baseado em muitas leis, então estudem a Lei 8666, a Portaria Interministerial 507 e demais documentos. Qualquer dúvida, estamos à disposição para auxiliá-los. Bons estudos e até a próxima!